Queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão do estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos estudando esta lição, esse trimestre, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. E hoje a lição de número 5, o cristão e a cidade. O objetivo é apresentar as boas práticas por meio das quais o cristão pode se relacionar com a cidade, testemunhar com boa conduta e influenciar com os serviços de amor. Esse é o objetivo da nossa lição. O texto base é de Jonas, capítulo 4 e versículo 11. Lá diz o seguinte: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? É um texto narrando as palavras do Senhor, nosso Deus, a Jonas. Irmãos e irmãs, como os cristãos devem se relacionar com a cidade? Essa é a pergunta para nós que servimos a Cristo. É uma pergunta-chave do nosso estudo. No foco desta lição, queremos pensar no testemunho e queremos pensar também na influência do cristão como bons cidadãos, pessoas que honram morar na cidade. No início desta série de nessa série de lições bíblicas, nós aprendemos que a vida nos centros urbanos impõe grandes desafios para nós, os cristãos. As Escrituras ensinam que os cristãos, neste mundo presente, possuem uma cidadania celestial. Efésios 2:19 nos diz isso, que nós temos a cidadania celestial, porém habitamos neste mundo. Contudo, essa verdade não deve ser ou não deve fazer com que vivamos no presente sem dar importância para o local onde estamos, pensando na cidade santa, mas dando importância onde estamos vivendo. Cremos que em Cristo estamos habilitados a sermos sal e luz do mundo. E, claro, este mundo carece da graça de Deus. E nós, como sal e luz do mundo, devemos estar habilitados para levar a palavra do Senhor, testificar nos meios urbanos. Devemos ser bons cidadãos, pois bem, como a nossa presença na cidade, ela deve impactar. E aí a pergunta é, mas impactar de que modo? Impactar positivamente no modo de vida das pessoas. Estamos aí para isso. Esperamos que, nesse estudo, possamos estar motivados a cada dia a manifestar a transformação da graça de Cristo em nossa cidade, em nossa casa. É importante pensar no tempo de refletir. Refletir sobre o quê? Refletir sobre o cristão e a cidade. O crente vivendo na cidade, ensinando a palavra do Senhor. Desde o primeiro século, a fé cristã foi desenvolvida principalmente no contexto das cidades, analisando desde o primeiro século. À medida que os cristãos testemunhavam a vida e também as ações de Jesus, os crentes disseminavam os valores do Evangelho e influenciavam as sociedades da sua época. Iam falando de Jesus, disseminando a palavra e influenciando as pessoas. Sem dúvida, nossos irmãos do passado têm muito a nos ensinar sobre nosso papel no contexto urbano. E aí a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Mas você viu aí nos slides, você viu a missão da escola bíblica, você viu também o tema da lição bíblica, você viu o texto básico e agora viu a introdução. Nesse momento eu quero entrar com você nos 3 pontos do estudo dessa lição de hoje. Que o primeiro é sentir apreço pela cidade, o segundo é viver em santidade na cidade e comprometer-se com o bem da cidade. Então, você que é estudante da palavra, você que leva a mensagem do Senhor, que é um cristão que vive na área urbana,
ou não, você deve se compadecer daqueles que vivem na cidade. Vamos lá, então. Sentir apreço pela cidade. Atitudes de apreço pela cidade são possíveis apenas quando consideramos nosso exemplo, nosso contexto urbano, sob a perspectiva de Deus. Veja só, meus queridos, nós temos que ter atitude para o nosso contexto urbano, levando em consideração, pensando no contexto e na perspectiva de Deus. Temos que analisar dessa forma. Chamado para pregar a mensagem divina, o profeta Jonas tinha boas razões para detestar a cidade de Nínive e até mesmo esperar por sua destruição. Afinal, esta era uma cidade conhecida por sua impertinente violência. Jonas capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Nínive era uma cidade violenta. Contudo, Deus deu ao profeta razões maiores para se importar com aquela cidade. A missão nossa na cidade é ter a visão na perspectiva, ou seja, é ter aquele olhar na perspectiva de Deus, olhar para a cidade como Deus olhou. A cidade é violenta como era Nínive? É, mas Deus mandou o profeta Jonas para pregar na cidade. Nínive não era apenas um aglomerado arquitetônico, aquela cidade era ocupada por milhares de pessoas, nós vamos ler o texto dizendo que tinha 120 mil pessoas. Observe que a narrativa bíblica poderia encerrar com a descrição da conversão dos ninivitas. Mostra a cidade violenta, mostra a conversão dos ninivitas lá no capítulo 3, mas o livro termina com a grande lição de Deus para o profeta Jonas, considerando a compaixão pelos perdidos. No momento que as pessoas que estão em Nínive são convertidas ao Evangelho pela mensagem do apóstolo, ou melhor, do profeta Jonas, a visão ou a missão de Deus poderia encerrar ali. Mas Deus mostra para Jonas o quanto é importante ter compaixão pelos nossos irmãos que moram, pelas pessoas que moram nas cidades e que podem se tornar nossos irmãos. Jonas não deveria apenas pregar para a cidade, mas, assim como Deus, ele deveria nutrir apreço pelos seus habitantes e até mesmo por seus animais. Ou seja, ele ora para a cidade para pregar, sim, mas ele deve ter apreço pelos que estão lá, considerar as pessoas que estão lá. Semelhantemente, o coração do cristão deve ser tomado de uma sincera compaixão pela cidade onde Deus o colocou. Deus te colocou nesse lugar, nessa cidade. Tenha compaixão das pessoas que vivem nessa cidade. Nossa vocação não é para tentar esperar a ruína, mas para proclamar esperança, celebrar a redenção dos perdidos. Essa é a nossa missão na cidade. Vamos celebrar a esperança, vamos proclamar o Evangelho aos perdidos. Ninguém conhecia tão bem os problemas de Nínive quanto o próprio Deus, e ele envia Jonas para lá. Ainda assim, era uma cidade muito importante. Prevendo a destruição de Jerusalém, Jesus chorou sobre a cidade, lamentando a incredulidade daquela cidade. Portanto, ainda que a nossa cidade apresente muitos problemas, devemos nutrir afeição por aquela cidade. Nutrir a afeição pela cidade e zelar pelo patrimônio dessa cidade. Então, meus queridos, como cristãos que vivemos na área urbana ou não, devemos nutrir apreço pela cidade. Ou seja, é uma cidade violenta onde você está? Tem violência? Tem, precisa de Cristo. É uma cidade que tem que ser destruída, como era Nínive? Sim, precisa de Cristo. O próprio Cristo, ele chora por Jerusalém. E Jerusalém vivia um momento terrível. E ele chora por Jerusalém. Ele tem compaixão por aquela cidade. Nós precisamos ter compaixão pela cidade onde estamos morando. Nutrir apreço pela cidade e pregar o Evangelho. Diante de todos os problemas que tem na cidade, nutrir apreço por ela, zelar por ela e levar a palavra de Deus como sal e luz do mundo. Nessa lição ainda, vem nos trazer a reflexão do segundo tópico, que é viver em santidade na cidade. A nossa missão na cidade é um desafio muito grande, pois viver em santidade numa cidade violenta, uma cidade imoral, não é fácil, é muito difícil. Jonas sabia que a misericórdia divina poderia suplantar a perversidade de Nínive. Entretanto,
A princípio, para ele, distanciar-se era o melhor a fazer. Certamente Jonas poderia pregar também em Tarsis, mas o Senhor quis que ele estivesse naquela horrível cidade para que lá manifestasse a santidade de Deus. Deus poderia ter aproveitado que Jonas foi para Tarsis e pregar o evangelho lá? Sim. A visão de Jonas era suplantar Nínive. A visão de Jonas era distanciar-se de Nínive. Mas a missão de Deus era salvar Nínive. Então Deus poderia até usar Jonas em Tarsis, mas a missão dele era salvar a cidade de Nínive, e foi isso que aconteceu. Assim como Jonas, na perversa Nínive, pregou o evangelho, Paulo também, ele foi sozinho pregar o evangelho em Corinto. Se você analisar as duas cidades, elas têm similaridades. Ou seja, tanto Jonas pregando para uma cidade depravada, no pecado e violenta, nós temos também Paulo indo sozinho para Corinto pregar o evangelho, uma cidade com essa semelhança. Porém, ao ser informado por Deus, Paulo foi para aquele lugar sabendo que os planos de Deus era salvar aquela cidade. Quando você lê Atos, no capítulo 18 e versículo 11, o texto diz: permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a eles a palavra de Deus. A missão de Deus era levar o evangelho à cidade de Corinto. E aí o texto vai nos dizer que mais tarde Paulo, ele escreveu aos irmãos em Corinto, encorajando-os a viverem em santidade. Ou seja, ele prega Jesus Cristo naquela cidade, as pessoas se convertem a Cristo, e agora ele escreve para aqueles irmãos dizendo assim, olha, vivam em santidade. Queridos irmãos, lamentavelmente, ainda hoje, alguns grupos religiosos acreditam que deve se distanciar de pessoas para conservar uma vida pura. Eu vou me afastar de pecadores porque eu preciso viver puro. Isso é o conceito de alguns. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no meio de um mundo pecaminoso, nós temos condições de viver em santidade. Este é o propósito de Deus para seus filhos. Somos chamados a resplandecer em meio à geração corrompida e uma geração perversa. Cristãos não devem evitar os centros urbanos por causa da sua pecaminosidade. Não. Devem viver piedosamente entre eles. Como que eu vou sair de centros urbanos porque aquele lugar é um lugar cheio de pecado? Pois é no meio das trevas que o cristão vai brilhar como luz. É no meio de uma sociedade insonsa, sem sabor e apodrecendo, que o cristão entra como sal para temperar e conservar a palavra entre aqueles irmãos e conservar a vida deles em santidade. O apóstolo Pedro nos ensina que os cristãos são chamados a testemunhar, mantendo distância dos desejos carnais. Nosso comportamento deve ser exemplar em todas as pessoas. Devemos respeitar as autoridades e tratar as pessoas com cortesia. Nossas boas obras poderão ser notadas a fim de que Deus seja glorificado. Esse é o ensinamento sagrado. Ou seja, Pedro fala, vocês devem testemunhar no meio das cidades e mantenham distância do desejo da carne. Nosso comportamento é dar exemplo entre essas pessoas, as pessoas que querem viver carnalmente. Vamos respeitar as autoridades, vamos ser cortês com as pessoas, vamos habitar no meio de lugares violentos e imorais, mas com boas obras, para que o nome de Jesus seja glorificado. E último, comportar-se como uma pessoa boa e comportar-se bem na cidade. No caso aqui, não é nem comportar, né? No caso aqui é comprometer-se com o bem da cidade. Ser comprometido com a cidade. Cristãos que têm apreço por sua cidade e vivem piedosamente serão instrumentos de bênçãos divinas sobre ela. Eu tenho apreço pela cidade, eu quero ser bênçãos de Deus, instrumentos de Deus nessa cidade. Os cristãos devem viver de modo distinto dos demais cidadãos, claro,
mas profundamente comprometido com os benefícios da cidade. Eu tenho uma vida diferenciada, eu não só sou diferente, eu vivo diferente nessa cidade. Eu faço a diferença. Porém, eu me comprometo com os benefícios da cidade. Bons cristãos não sabotam o desenvolvimento da cidade, mas, no temor de Deus, cooperam para o progresso da cidade e para o bem-estar dela. A palavra de Deus aos judeus exilados na Babilônia elucida muito bem esse ensino. Veja o que Deus disse para o seu povo quando eles estavam escravos, presos em Babilônia. Ele diz assim: trabalhem pela paz e prosperidade dessa cidade, para o qual o deportei. Trabalhem para o bem dessa cidade, para o qual eu levei vocês. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está dizendo claramente: trabalhe pela paz, trabalhe pela prosperidade de Babilônia. Orem a Deus, peçam a bênção de Deus para essa cidade, porque se a cidade for próspera, vocês serão prósperos. Mesmo sendo escravos em terra estranha, o povo eleito deveria desenvolver atividades e ter atitudes que promovam o bem da cidade pelo menos ali duas maneiras, ou seja, pelo trabalho e pela oração. Eu vou promover o bem dessa cidade para que o Senhor Deus seja glorificado por meio do trabalho e por meio da oração. Essa foi a missão do povo judeu ao povo que vivia, ou à cidade de Babilônia. Eles deveriam trabalhar com excelência, dessa forma contribuíram para a paz e o progresso daquele lugar onde eles viviam. Pois a cidade próspera pelos benefícios que os justos faziam, era para glorificar a Deus. E como diz Provérbios 11, a cidade prospera pelo benefício ou pelo trabalho dos justos. A excelência no trabalho é um meio importante de conquistar credibilidade em nossa fé. Nosso testemunho verbal só leva os ouvintes a desprezarem nossas crenças. Ou seja, se eu falo contra a cidade, as pessoas vão menosprezar e desprezar a minha fé. Mas se eu me entrego e trabalho para conquistar a cidade, para o bem-estar da cidade, eu vou ser um cristão exemplar e vou dar bom testemunho. Em vez de ser desprezado pelos moradores da cidade, nós seremos valorizados. A segunda maneira de comprometer com a cidade é orar por ela. O compromisso de orar faria com que aquelas pessoas lembrassem do povo de Deus ali em Babilônia, conquanto eles tinham que trabalhar diligentemente sob o domínio de seu país, né? Sob o domínio daquele país estrangeiro. Era a mão do Senhor que governava a história. Estão escravos, estão morando na cidade da Babilônia, você está morando em centro urbano, tem ali uma certa violência, tem imoralidades, mas Deus governa a história. O trabalho traz prosperidade, a oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça de Deus. Assim, meus queridos, não somos cidadãos comuns, somos membros da família de Deus em nossas cidades. Assim, devemos cultivar boas práticas missionais nos contextos urbanos em que estamos inseridos. Nossas cidades precisam de nosso apreço, nosso testemunho santo e compromisso com o seu progresso e paz. Assim, meus prezados, analisamos que na cidade nós temos que agir. E no tempo de agir, temos que dar testemunho às cidades com boa conduta. Testemunhar de Jesus implica basicamente em comunicar aquilo que vimos e ouvimos a respeito do Senhor. Atos 4:20 vai nos falar sobre isso. Trata-se de reproduzir fielmente em atos e palavras a oferta salvadora de Cristo, ou de Deus em Cristo Jesus. Ao pregar o Evangelho, devemos fazê-lo não com ira, mas com compaixão. Jonas foi com ira para a cidade de Nínive, mas Deus estava com compaixão e a mensagem de Jonas foi ouvida. Mas nós sabemos que estamos na missão de Deus, por isso temos que ter compaixão das pessoas que moram nas cidades. Nossas palavras devem refletir um santo trato a todas as pessoas no exercício da justiça e paz.
Além disso, temos que amparar o pobre, não fazer negócios ilícitos, não priorizar vantagens em detrimento do outro, pagar salários justos, ser educado no trânsito, tratar as pessoas com cortesia, não sujar as ruas, nem danificar o patrimônio público, não jogar lixo nas calçadas, são alguns bons exemplos de um testemunho santo que sinaliza a verdade da fé que professamos. Palavras e ações devem caminhar juntas com o nosso testemunho. Então, testemunhe a cidade que você vive com boa conduta. Seja um bom cidadão, porque assim você terá facilidade de pregar o Evangelho. E o segundo tópico do tempo de agir da nossa lição bíblica é influenciar a cidade com serviço de amor. Os cristãos devem trabalhar pela paz, segurança, justiça, prosperidade de seus vizinhos, amando-os em palavras e obras, que creiam, ou seja, se eles creem ou não nas mesmas coisas que nós, temos que falar da segurança, da justiça, da paz aos nossos vizinhos. Ah, eles não acreditam igual eu acredito. Não tem problema, pregue. Os filhos de Deus estão plenamente habilitados a prestar um exemplo de trabalho para o benefício da população urbana. As práticas das boas obras são a finalidade da nossa redenção. Leia Efésios 2, versículo 10. Nosso tempo deve ser bem aproveitado, fazendo bem a todos. O voluntariado é uma boa forma de influenciar com atos de amor, orfanatos, casas de repouso, comunidades terapêuticas para dependentes químicos, instituições educacionais, são bons exemplos de ambientes onde os cristãos devem ser muito úteis. A excelência de nosso trabalho e serviço cristão ao próximo certamente trará glória a Deus em nossa cidade. Então, faça o seu trabalho na cidade com excelência e ore. Quero terminar esse estudo citando para você o compromisso missional. Ao longo de toda a história, há incontáveis exemplos de como a cristandade tem sinalizado o reino de Deus no mundo. Não apenas em cultos, mas também nas artes, nas governanças públicas ou privadas. Na mídia, na ciência, no universo acadêmico, os cristãos têm usado dons e talentos para glorificar o nome do Senhor em ambientes urbanos. Essa história não foi interrompida. Ela continua viva por meio de nós. Seja essa pessoa, seja um governante, na área pública ou na privada, na mídia, na ciência ou no universo, faça isso para a glória de Deus e que o povo glorifique a Deus por sua vida. Seu compromisso missional é envolver-se em algum projeto social, acadêmico, científico ou artístico de sua cidade, que comunique a beleza e a glória de Deus. Você pode fazer isso pessoalmente. Ajude outras pessoas a desenvolverem apreço por sua cidade também. Que Deus abençoe você. Lembre-se que a missão nossa, a missão da nossa escola bíblica, é transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. E como eu faço isso? Sendo bom cristão na cidade onde eu vivo. É isso que a palavra nos coloca. Ou seja, você deve sentir apreço pela cidade, viver em santidade na cidade e comprometer-se com a cidade. Amém? Veja, meus queridos, para o próximo sábado, nós vamos estudar a lição de número 6, a igreja e a cidade. Que Deus abençoe sua vida e você tenha uma semana, no nome de Jesus, abençoada. Amém.